Para trás da pílula vieram muitos outros métodos, né? Nem todas as mulheres se dão bem com pílula ou têm indicação de uso de pílula, né? A gente tem que lembrar que a pílula está contraindicado nas mulheres fumantes, nas mulheres acima dos 35 anos, nas mulheres com doenças da coagulação, né? Com trombofilias, e a gente deve usar a pílula, lógico, quando ela está bem indicada, né? Quando a gente pensa em anticoncepção, em contracepção, em planejamento familiar, a gente tem que imaginar que tudo isso começou nos anos 50, 60 do século passado, ou seja, as pessoas poderem programar suas famílias de uma forma mais organizada e mais democrática é muito recente, né? Então a gente precisa pensar um pouco o que nós evoluímos nesses 50, 60 anos, né? E o que a gente pode oferecer para as mulheres e homens hoje programarem suas famílias e não terem uma gravidez indesejada num momento onde eles não podem se organizar para isso. Então a gente divide os métodos anticoncepcionais em métodos naturais, né? Em métodos de barreira, que são as camisinhas feminina e masculina, né? Em métodos hormonais e nos métodos, nos dispositivos intrauterinos, nos DIUs que a gente coloca dentro do útero. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, né? A pílula foi o primeiro método anticoncepcional amplamente utilizado no mundo, né? Ela trouxe, inclusive para as mulheres, a possibilidade de trabalhar, né? De não ter filhos e de entrar no mercado de trabalho, de organizar suas vidas, né? E a pílula, enfim, para trás da pílula vieram muitos outros métodos, né? Nem todas as mulheres se dão bem com pílula ou têm indicação de uso de pílula, né? A gente tem que lembrar que a pílula está contraindicado nas mulheres fumantes, nas mulheres acima dos 35 anos, nas mulheres com doenças da coagulação, né? Com trombofilias, e a gente deve usar a pílula, lógico, quando ela está bem indicada, né? Se a jovem não se dá bem com pílula, a gente pode pensar em outros métodos nesse momento, né? E não deixar só na mão da camisinha a proteção dessa adolescente, dessa menina, dessa mulher jovem. A gente sabe que usando só a camisinha, mesmo usando sempre, a proteção contra a gravidez não é de 100%. E essa mãe, essa menina quer organizar a sua vida para poder ter seus filhos, então a gente precisa juntar dois métodos, a camisinha para proteção de doenças sexualmente transmissíveis e mais um método anticoncepcional para garantir que ela não engravide se ela não quiser. Então a gente falou um pouco da pílula, que é o método hormonal mais importante. Em alternativa à pílula, hoje a gente tem as injeções mensais, ou seja, não precisa ficar tomando pílula todo dia. A gente tem o adesivo, que toca uma vez por semana e que também funciona como uma pílula, só que a absorção do hormônio é através da pele, né? A gente tem o anel vaginal, que a mulher coloca o anel ali entre o primeiro e terceiro dia de menstruação e fica com ele 3 semanas. Também absorve-se via vaginal os hormônios da pílula e ele funciona como uma pílula. Então a forma de tomar ou dessa pílula ser absorvida importa menos. O importante é que todos esses são métodos hormonais, né? Para aquela mulher que não pode usar hormônio, a gente tem que lançar a mão de outros métodos. Coisas novas têm surgido também, né? Hoje a gente tem a possibilidade tanto de usar uma pílula contínua de progesterona e a mulher não menstruar enquanto estiver usando essa pílula, mesmo não menstruando durante muito tempo, já existe bastante comprovação de que no momento que ela quiser engravidar ela não terá problemas, né? E a partir dessa ideia surgiu o implante, né? Que é um chipzinho, um canudinho de um material de silicone que a gente põe debaixo da pele, né? E que ele vai soltando essa progesterona devagarzinho todos os dias. E esse implante, ele dura 3 anos, então ele garante a anticoncepção dessa mulher por 3 anos, né? Mas ele suspende as menstruações também, né? Se a gente for para um outro caminho, pensando no DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é um aparelhinho que a gente pode colocar dentro do útero da mulher, e ele faz anticoncepção de algumas formas, né? A gente tem o DIU mais antigo desenvolvido, que é o DIU de cobre. Hoje a gente tem uma evolução do DIU de cobre, que é o DIU de prata, que é um pouquinho menor,
que causa um pouquinho menos de efeitos colaterais, né? E a gente tem o DIU Mirena, que é um DIU com hormônio, para justamente essa mulher não menstruar enquanto estiver usando o DIU. Quais são os problemas do DIU? A primeira questão é que o DIU tem que ser muito bem colocado e a colocação às vezes gera desconforto, dor. Então é um procedimento para colocar o DIU, então a gente precisa eventualmente de uma anestesia associada e enfim, a colocação não é simples. Depois que a gente coloca o DIU, a gente tem que garantir que ele esteja bem posicionado dentro do útero, porque é isso que vai garantir a anticoncepção. O DIU de cobre ele faz a anticoncepção de duas formas. Ele mata espermatozoide, porque o cobre gera um ambiente hostil ao espermatozoide, e ele também não deixa o óvulo grudar, se por acaso algum espermatozoide escapar. Então ele é um método bastante seguro, mas a gente precisa ter a garantia de que ele esteja bem posicionado. Como é que a gente faz para isso? A gente coloca o DIU e já controla no ultrassom, então faz um ultrassom transvaginal, mede lá o lugar onde o DIU está e garante que ele esteja bem posicionado. Depois da primeira menstruação dessa mulher, depois da colocação do DIU, a gente faz novamente esse ultrassom para garantir que ele não tenha se deslocado. Se ele não deslocou nessa primeira menstruação, a gente pode ficar tranquilo e hoje em dia eu indico um ultrassom transvaginal a cada 6 meses para a gente garantir que esse DIU está bem posicionado. Os principais efeitos colaterais dele são o aumento de fluxo, ele pode aumentar um pouquinho o fluxo menstrual e ele pode piorar a cólica menstrual para aquelas mulheres que têm cólica. Então, o DIU não é um bom método, o DIU de cobre ou de prata não são um bom método para aquelas mulheres que menstruam muito e que têm cólica menstrual, a gente deve sempre excluí-las dessa ideia. E o DIU Mirena, que é aquele que tem o hormônio, ele evita esses efeitos colaterais. Então ele tem a progesterona, um pouquinho de progesterona que vai diminuindo a ação do endométrio e ele faz com que a mulher não menstrue. Então ela não tem problemas menstruais e fica garantida do ponto de vista de anticoncepção. São métodos que a gente usa em geral para mulheres depois que elas já tiveram filhos, um pouquinho mais velhas. O DIU se adapta melhor à mulher depois que ela tem um parto, que ela tem uma gravidez. Não está proibido nas mulheres jovens e que não engravidaram ainda, mas não é o ideal. O ideal é que a gente use depois, pelo menos do primeiro parto dessas mulheres que, enfim, já tiveram filhos.